Irmãos, o texto que eu vou ler é o hino cristológico mais importante do Novo Testamento. Esses versos, alguns estudiosos dizem que foi uma composição poética que a igreja primitiva fez para exaltar a pessoa do nosso bendito Salvador. E eu confesso a vocês que das palavras do apóstolo Paulo, talvez transcrito desse lindo hino poético, estão os versos mais profundos e ao mesmo tempo mais singelos sobre a pessoa bendita desse rei que você viu e ouviu aqui nessa noite. Eu quero ler a partir do versículo de número 5, do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amados irmãos, até a época do nosso Senhor Jesus Cristo, os reis e imperadores dessa terra, eles eram reconhecidos pela sua opulência, pela sua ostentação e pela sua riqueza. Os reis até a época de Jesus, eles eram reconhecidos pela glória, pelo esplendor terreno, eram figuras gloriosas, majestosas. Os reis no passado e os imperadores, eles eram reconhecidos também pela prepotência, pela arrogância, pelo orgulho. Assim eram representados e assim viviam os reis e os imperadores até a época de Jesus. Nos lembramos dos Césares de Roma, nos lembramos daqueles homens que queriam até serem chamados de deuses e queriam adoração até para si mesmos. Nos lembramos de Nabucodonosor, que fez uma imagem gloriosa e majestosa e baixou um decreto onde ele dizia que todos os seus vassalos deveriam se inclinar diante dele, porque dali em diante ele seria chamado de Rei dos Reis. Nos lembramos, irmãos, de déspotas, tiranos, que governaram com mão poderosa, extorquindo dos seus súditos até o sangue. Nos lembramos de Nero ou Cláudio, o imperador insano que mandou matar a própria família, um rei que perseguiu cruelmente os cristãos, julgando-os no Coliseu romano para serem comida de leões e feras. Passa na nossa cabeça, irmãos, a figura de tantos reis, tantos imperadores do passado que eram reconhecidos por causa de tudo isso que a história nos conta. Me lembrei de outro agora, Herodes. Que homem cruel, que homem sarcástico, que alma vil e pequena. Herodes, irmãos, preocupado com o seu poder, com a sua influência diante de César Augusto, e sabendo que de repente havia nascido um rei, ele manda assassinar todas as crianças de 2 anos para baixo. Até a época de Jesus, irmãos, a terra estava cheia desses homens cruéis, violentos, ostentavam um poder terreno, eram arrogantes, prepotentes,
Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Mas isso foi até Jesus. Jesus foi o divisor de águas. Jesus foi o cajado de Moisés no Mar Vermelho, antes dele e depois dele. Pois Jesus, irmãos, inaugurou uma virtude diametralmente oposta aos rigores que os reis e imperadores denotavam na época. E essa virtude é a humildade. Em Jesus, nós vimos o que nunca vimos em rei nenhum até ele. E agora, a partir dele, nós vimos. E a história começou a reeditar. Jesus é o rei humilde. O interessante, queridos, que quando a gente olha para a vida desse homem, desde o seu nascimento até a sua ascensão, a sua vida foi uma pungente expressão dessa realidade tão marcante, a realidade de um rei humilde. Parece um paradoxo, mas quando Jesus veio, irmãos, ele inaugurou uma nova forma de governar, uma nova forma de reinar. E quando a gente olha para a vida desse homem, a gente vê quantas expressões dessa realidade nós enxergamos na vida do Deus homem, na pessoa de Jesus Cristo. Em primeiro, quando você olha para a palavra de Deus, você vê que Cristo se humilhou na encarnação. Veja bem o versículo de número 7, o que o texto diz? Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Irmãos, não queira entender a encarnação, você nunca entenderá. Aliás, a teologia, ela é racional, mas por ela se tratar do Deus misterioso, ela é aprendida também pela fé. Nós nunca vamos compreender como o Deus imenso, infinito, que não cabe em absolutamente lugar nenhum, que transcende a sua criação, que é um Deus imenso, todo-poderoso, eterno, e que a sua presença está em todos os lugares de todo o universo, embora o universo não seja ele, seja criado por ele, mas a sua presença envolve tudo que foi criado. Irmãos, é difícil compreender como um Deus imenso deste resolve ser reconhecido numa figura humana. É difícil, irmãos, compreender esse Deus andando pelas estradas empoeiradas da Palestina. É difícil esse Deus ter fome e sede e nós compreendermos esse Deus. Mas a encarnação, irmãos, foi uma prova cabal de como esse Deus imenso que transcende a sua criação, ele resolve agora ser reconhecido na figura de um homem. E a Bíblia diz que a si mesmo ele se humilhou. Deus se humilhou, Cristo se humilhou na encarnação. O apóstolo João diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Cristo se humilhou, irmãos, no seu nascimento. Tudo bem, pastor, se Deus vai se encarnar numa figura humana, que seja no Hospital Paraná, que seja numa maternidade de luxo, que seja cercado de todos os cuidados, porque afinal de contas Ele é Deus. Mas quando nós lemos, irmãos, a concepção e a maternidade em Lucas capítulo 2, a Bíblia diz que duas coisas chocam o nosso coração. Primeiro, o texto diz que quando José e Maria sobem de Nazaré para Belém, completaram-se os dias daquela adolescente, e ela deu à luz o seu menino, e ela deitou esse menino não numa cama fresquinha, bonita e limpa, ela não colocou esse menino no melhor quarto,
Ela não colocou esse menino num hospital cercado de cuidados. Ela depositou essa criança envolta em faixas num coxo para animais. É o significado do grego da palavra manjedoura na Bíblia. Pastor, o que significa isso? Significa que lá em Lucas, no capítulo 2, a Bíblia diz que não havia lugar para eles na hospedaria. Cristo se humilhou no seu nascimento, ninguém deu lugar a ele. E engraçado, irmãos, que parece que a história se repete, porque em muitos natais, em muitas famílias, não há lugar para Jesus. Há lugar para festa, há lugares para árvores, nada contra, viu? Nada contra, meu irmão. Há lugar para presentes, há lugar para um banquete, há lugar para uma ceia, há lugar para a família, mas eu pergunto, há lugar para o aniversariante? Pois o texto diz que não havia lugar para eles na hospedaria. E a Bíblia diz que quando esse menino nasce, Maria faz o seu parto. Você já imaginou um negócio desse? Estou vendo aqui Dr. Noel, doutora Andréia. Imagine só isso. Ela deu à luz o seu filho, e ela foi a primeira a limpar o seu filho, enrolando em faixas e colocando esse menino num coxo para animais. E de repente, irmãos, o texto de Lucas diz o seguinte: e Maria guardava todas essas coisas no coração, porque o anjo havia dito a ela: não temas, muito favorecida, você conceberás e darás à luz um filho, e porás nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Cristo, irmão, se humilhou no seu nascimento. Que forma tão humilde poderia ser essa? Longe de cuidados humanos, longe dos olhares dos grandes reis. Mas a Bíblia diz em Lucas 2, a partir do verso de número 10, que nos campos onde os pastores guardavam seus rebanhos nas vigílias da noite, a glória de Deus brilhou nos altos céus, e um anjo do Senhor apareceu aos pastores e diz o seguinte: glória nas maiores alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. E a Bíblia diz que uma multidão de anjos apareceu, e a glória de Deus brilhou naquele lugar. E o anjo chega perto dos pastores e diz: eis que vos trago boas novas de grande alegria. É que lá em Belém, na cidade de Davi, nasceu o Senhor, Cristo Jesus. E eu vou dar a vocês um sinal. Ai, irmãos, o texto é lindo, me perdoe, é lindo. Qual é o sinal? Está lá no texto. E eu vos darei um sinal: vocês chegarão em Belém e verão deitado numa manjedoura uma criança. Este será o sinal. Até o sinal é humilde. Qual foi o sinal? E a Bíblia diz que os pastores saíram desabalar da carreira naquela mesma noite, e eles encontraram o menino do jeito que Deus e o anjo havia dito. E quando eles chegaram, eles o adoraram e contaram para José e Maria tudo o que tinha acontecido lá nos campos, e como o anjo revelou a eles a vinda desse menino. Quando Jesus nasceu, irmãos, naquela manjedoura tinha o casal, os pastores, e de repente poderia ter alguns animais, porque o local onde ele estava era o local onde eles depositavam os animais da casa. Que lugar humilde. Mas quando a gente olha para a vida de Cristo, irmãos, a gente vê também que Cristo se humilhou no seu batismo. A Bíblia diz que quando Cristo completa 30 anos, criado na cidade de Nazaré, sendo conhecido como carpinteiro de Nazaré,
ele inicia o seu ministério no tempo predeterminado por Deus. E a Bíblia diz que ele veio ao Rio Jordão para ser batizado por João Batista. Está lá no Evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, e cita apenas o Evangelho de João. A Bíblia diz que quando João Batista olha para Jesus vindo, ele aponta o dedo para os seus seguidores e para o público inteiro que estava com ele, porque até aquele momento João já era famoso, porque pregava no deserto e multidões iam ter com João, ouvir a sua palavra. João aponta para aquele estranho homem que vem em direção a ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus vem em direção a João Batista, e quando ele chega perto de João Batista, ele se posiciona para ser batizado, e João Batista olha para ele e diz assim: não, eu não posso batizá-lo, é o Senhor que tem que me batizar. E ele olha para João Batista e diz assim: João, faça, porque se convém cumprir toda a justiça. Que palavra enigmática, pastor. O que significa isso? Me convém me nivelar com os pecadores, tomar o lugar deles, para começar aqui no batismo a minha via crucis. Tem muita gente que acha que a via crucis de Cristo começou lá em Jerusalém, quando ele adentra a sua última semana. Não. A via crucis do nosso Senhor começou muito antes. Começou quando ele se ajoelhou e João Batista derramou sobre ele as águas. Não que ele tivesse pecado, mas por quê, pastor? Porque ele se identificou com você. Ele se identificou comigo. O santo tomou o lugar do pecador. Cristo se humilhou, irmãos, no batismo, porque o batismo era para pecadores. O batismo de João Batista era um batismo de arrependimento. Agora eu pergunto: Jesus vai se arrepender de quê? Ele não tinha pecado. Então por quê, pastor? Porque foi ali que ele começou a humilhação diante de todo o público e diante do seu Pai no céu. Ele se identificou com você, tomou o seu lugar ali naquele batismo, porque daqui a pouquinho ele iria tomar o seu lugar definitivamente naquela cruz. Ah, querida, que maravilha! Louvado seja Deus! Irmãos, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que foi uma vida onde ele se humilhou. Você quer ver? Cristo se humilhou na cruz. O texto diz isso. Por favor, confira comigo. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, Cristo se humilhou na cruz. Deixa eu dizer uma coisa para você. A cruz era a forma mais dramática e cruel de penalidade dos romanos. A cruz era para bandidos, assassinos, cruéis, da pior qualidade. A cruz não era para pessoas comuns. A forma de penalidade era outra. Qual era, pastor? O açoite e a prisão. A cruz, querido, era o corredor da morte. Era somente para aqueles condenados, para aqueles assassinos cruéis, e que de repente o Império Romano determinava uma série de medidas até se levantar aquele homem entre o céu e a terra e crucificá-lo diante dos homens. Mas foi esse modo que Deus, na sua presciência e soberana eleição, determinou que o seu filho morresse antes da fundação do mundo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês: a cruz de Cristo não foi absolutamente uma surpresa para ele. Sabe por quê?
Porque desde o primeiro dia que ele nasceu nessa terra, ele tinha certezas inquestionáveis, e uma delas era a cruz. O rei que trocou o seu trono por um instrumento muito mais vil, muito mais cruel, e esse instrumento lhe foi companheira a vida inteira. Tem uma canção que o coral canta, chama-se A Sombra de uma Cruz. Você conhece essa canção? E nessa letra diz que a única companheira que Jesus teve a vida inteira, e quando ele andava pelas estradas empoeiradas da Palestina, no sol inclinado, e quando as pessoas olhavam a sombra desse homem no chão, isso a canção diz, quando eles olhavam a sombra desse homem no chão, o que eles viam era a sombra de uma cruz. Ele veio para ela, ele subiu naquela cruz por livre e espontânea vontade, por sua causa. Que coisa gloriosa, irmãos. Na cruz o rei foi destronado, na cruz o sacerdote foi destituído, na cruz o profeta foi silenciado, na cruz as suas mãos foram pregadas, na cruz os seus pés foram pregados, e na cruz, querido, foi exposto toda a vergonha daquele que nunca experimentou o pecado, e que através dele, ele se fez pecado, por amor de mim e por amor de você. O interessante é que tinha algo escrito. A Bíblia diz que Pilatos, num gesto de crueldade e sarcasmo, ele manda pregar uma tabuinha em cima da cruz de Jesus. Está lá nos evangelhos sinóticos: Jesus de Nazaré, o rei dos judeus, em 3 línguas, em hebraico, em latim e em grego. Irmãos, esse homem fez algo que ele nunca poderia imaginar fazer, sem querer. Primeiro, ao pregar a acusação de Jesus na cruz, porque a tabuinha em cima da cruz era o veredito da acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Sem querer ele acertou na mosca. Sarcasticamente ele diz a verdade: aquele pendurado na cruz definitivamente é o rei. Agora, irmãos, me perdoem, essas 3 línguas são maravilhosas, sabe por quê? Primeiro, a língua do governo, a língua da política era o latim. Os romanos, o poder do Estado romano e da sua força. O grego era a língua da cultura, da literatura, e o hebraico era a língua da religião, da fé. E de repente, irmãos, Pilatos escreve nas 3 línguas. Por quê? Porque Cristo é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor da religião, Ele é Senhor da cultura, Ele é Senhor do Estado e da política. Ele é Senhor sobre todas as coisas. E sem querer, irmãos, Pilatos descreveu a amplitude do reinado desse rei humilde. Mas finalmente, irmãos, a Bíblia diz que às 3 horas da tarde se fez treva sobre a face da terra. Eu fico impressionado, irmãos, porque quando Jesus nasceu, teve uma estrela, um pequenininho aí falou da estrela, né? Isso, meu amor, a estrela foi o sinal dos astrólogos do Oriente. Os reis da Pérsia viram a sua estrela, e essa estrela pousou sobre a casa onde o menino estava.
Quando Jesus nasceu, irmãos, o universo deu um sinal. Olha que coisa linda. Quando Jesus nasceu, irmãos, o cosmo, a criação deu um sinal. A estrela brilhou no céu. Por quê? Porque aqueles que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Mas quando Jesus morreu, o universo também deu um sinal. O texto diz, irmãos, que às 3 horas da tarde, Jesus deu um longo suspiro. Estava sofrendo, irmãos, desde a noite anterior. Foi depositado num buraco de 6 metros, na casa do sumo sacerdote Caifás. E ali ele passou a noite. Este buraco existe até hoje. E numa viagem que fizemos a Jerusalém, nós entramos nesse buraco. Eu não ficaria ali nem 5 minutos, porque ele não tinha nenhuma janela, ele era literalmente um buraco no chão, e foi ali que o nosso Senhor foi depositado, na noite anterior à sua paixão. Tiram esse homem do buraco pela manhã, e ele agora é um juguete nas mãos dos poderosos. Primeiro, ele vai para Pilatos. Pilatos ouve dos lábios desse homem palavras misteriosas. O que é a verdade? Pilatos pergunta para Cristo. Jesus diz: aqueles que ouvem a minha palavra e me seguem, esses são da verdade. Pilatos então novamente, isso está lá no Evangelho de João, faz a pergunta de novo, a pergunta perscrutadora da filosofia na época: o que é a verdade? Jesus olha ele bem nos olhos e diz: eu sou a verdade. Sabe o que o texto diz? Que dessa hora em diante Pilatos quis soltar Jesus, porque ele viu alguma coisa nesse homem diferente. Mas ele é covarde. Ele não quer perder o seu posto de governador da Judéia. Ele quer ficar bem com César. E ele faz o quê? Joga Jesus para as mãos de Herodes. Um joguete. Jesus chega no palácio de Herodes, irmãos. Herodes nunca tinha posto os olhos em Jesus e estava morrendo de curiosidade para conhecer Jesus. Pensa em um rei lascivo, doente, corrupto, maligno. Era Herodes. Quando Jesus chega, irmãos, na casa de Herodes, Herodes começa a zombar de Jesus de forma sarcástica. Mas sabe o que diz o texto? Que Jesus não abriu a boca. Ele não pronunciou uma palavra diante de Herodes. Por quê? Porque ele conhecia aquela natureza impiedosa daquele homem. Herodes então, como um verme, ele diz: leve esse homem daqui, ele não quer me responder nada, leve esse homem daqui. Jogam Jesus de novo para onde? Para Pilatos. Só que desta vez, irmãos, a mulher de Pilatos chega perto dele e diz assim: não se envolva com esse justo, solte esse homem, porque eu tive um sonho essa noite com respeito a ele. Você sabe que quando a mulher fala, o marido tem que fazer o quê? A Bíblia diz, irmãos, que Pilatos usou um subterfúgio, porque ele temeu as palavras da sua esposa. Ele já queria mesmo soltar Jesus. E ele então, irmãos, coloca Jesus para ser açoitado. Por quê? Porque o açoite era a penalidade, não era a cruz. E Jesus, irmãos, está machucado, está adoentado. Isaías 53 diz que ele está enfermado, doente, porque sofreu as agruras a noite inteira, o dia inteiro, fora o peso do pecado do homem, antes, hoje e amanhã, no Getsêmani, onde as suas gotas se tornaram em quê? Em gotas de sangue. E esse homem, irmãos, enfermo, adoentado, é levado para ser açoitado. A palavra açoite no grego é a palavra flagellum.
Pastor, o que é o flagellum? O flagellum é uma haste de mais ou menos 40 centímetros de couro, e que na ponta ela tem tiras de couro, e na ponta das tiras ela tem ganchos de metais e ossos, para que quando o seu algoz açoitasse, ela ferisse a carne, e quando ele puxasse, você imagina o que viria? Esse foi o açoite de Pilatos, porque ele ia pensar, pensa irmãos, ele falou o seguinte: eu vou mandar açoitar esse homem, e depois eu faço o que com ele? Eu solto. Pois a Bíblia diz, irmãos, que depois desse homem enfermo, adoentado, ferido e machucado, foi ainda o alvo de algozes terríveis sobre ele. A Bíblia diz que eles colocam nesse homem um manto púrpura, vermelho. E Pilatos então pega esse homem débil e coloca ele diante do povo. E ele quer soltá-lo. Mas aí, irmãos, Pilatos não poderia soltar a Cristo. Por quê? Porque estava determinado pelas mãos do Deus Todo-Poderoso, o instrumento da sua salvação e da minha deveria passar pela cruz. E no último instante, Pilatos quer fazer uma troca de prisioneiros. Veja que até no último instante ele tenta, e ele traz quem? Barrabás. Aí sim, um assassino cruel, um bandido da pior espécie. E Pilatos então coloca Barrabás diante do povo. Por quê? Porque Pilatos pensou, eles vão escolher quem? Barrabás. Eles não vão escolher a Cristo, porque que mal esse homem fez. Só, irmãos, que mais uma vez a soberana vontade de Deus está acima de toda vontade humana, e ela se cumpriu, porque quando ele disse: a quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus? E o povo começou a gritar o quê? Solte. E aí, irmãos, Pilatos, apavorado, ainda faz uma última pergunta: o que vocês querem? Então que eu faça a esse homem? Qual foi a resposta? Crucifica. Crucifica. Que hora era essa, pastor? 12:00. Quanto tempo o nosso Senhor ficou na cruz? 3 horas. Quando chegou às 3 horas da tarde, a Bíblia diz que Jesus deu um suspiro profundo. E a Bíblia diz que Jesus deixou para nós a sua última palavra. Qual foi? Está consumado. Em outras palavras, o plano feito desde toda a eternidade para trazer de volta o homem que se separou de Deus por causa do seu pecado será agora quebrado, e eu reconciliarei comigo de novo todo o homem através do sangue e a morte do meu filho. Está consumado. A obra foi feita. O plano foi realizado. E aí, irmãos, aconteceu um negócio interessante. Quando Jesus deu o suspiro e disse: está consumado, a Bíblia diz que se fez trevas sobre toda a terra. E um grande terremoto assolou a cidade de Jerusalém. E nesse terremoto aconteceram 2 coisas. Primeiro, a Bíblia diz que aquela grande cortina espessa que separava o santo dos santos, ou seja, o homem de Deus, foi rasgada. O véu do santuário foi rasgado. Sabe o que significa isso?
reconciliação do homem com Deus. Não há separação. Mas aconteceu uma segunda coisa, Flávio, que às vezes os crentes se esquecem, e os pastores também, de pregar. A Bíblia diz que nos túmulos de Jerusalém, muitos que estavam mortos, o que aconteceu? Ressuscitaram. E você quer mais? E o texto ainda continua dizendo que muitos deles foram vistos pelas ruas de Jerusalém, andando nas ruas. Irmãos, já pensou o medo? Já pensou, querido? Você andando na rua e de repente vê um parente seu que estava morto, andando nas ruas. Mas é isso, irmãos, que o Evangelho diz, que muitos dos corpos dos mortos ressuscitaram e entraram na cidade de Jerusalém e foram vistos por muitos. Pastor, o que significa isso? O véu você já sabe. O véu rasgado significa que agora nós temos acesso ao trono do Pai, mediante o véu do corpo de Cristo que foi rasgado por amor de você. Mas pastor, e os túmulos? Por que houve aquele terremoto e o texto diz que muitos que estavam mortos ressuscitaram? Irmãos, é coisa gloriosa demais. Na morte de Cristo está o prenúncio da consumação final. Sabe por que lá alguns ressuscitaram? Para que eu e você tenhamos a certeza da nossa própria ressurreição, quando Jesus Cristo retornar a essa terra. Aquilo ali foi um prenúncio do que a obra de Jesus faria, mas não no dia de hoje apenas, mas durante toda a eternidade. Os mortos em Cristo ressuscitarão com Ele em glória. Sabe o que significa isso, querido? A vida que Cristo tem para você, ela não se resume apenas aqui. Ela é um rio a desaguar, com águas cristalinas e profundas, que nunca acabam para a eternidade. E a Bíblia diz que quando Cristo disse tetelestai, está consumado, Ele rendeu o Espírito. E o Filho de Deus, que é o doador da vida e da verdadeira vida, experimentou o túmulo por sua causa. Experimentou a morte por sua causa, para que você hoje tenha vida, e vida em abundância. Mas irmãos, não terminou aí. Eu é que vou terminar aqui. O hino de Filipenses não termina com a morte, e nem a obra de Cristo termina com a morte, porque o texto diz: pelo que também Deus o exaltou, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa gloriosa, irmãos, que coisa maravilhosa. Na cruz o rei foi destronado, mas a graça de Deus o coroou novamente. Na cruz o sacerdote foi destituído, mas o seu sacrifício foi aceito. Na cruz o profeta foi silenciado, mas na ressurreição a sua voz se fez ouvir em todos os cantos dessa terra. Ouça a voz de Cristo chamando você hoje. No túmulo seu corpo está. Todos pensavam acabou, até chegar o dia
dia em que ele da morte ressurgiu e em vitória renasceu, livrou-me dos pecados meus. Hoje ele é meu e dele sou, seu sangue sobre mim ficou. Desde a criação Deus já amava todos nós, se planejou vir nos salvar, nossas lágrimas secar. E aqueles que não sabem para onde devem ir, como um pastor vem nos salvar, sua vida entregar. O seu amor venceu, Jesus viveu, morreu por mim, sofreu amando até o fim, ele hoje vivo está. O seu amor venceu, o seu túmulo se transformou num lugar de esperança, amor, Jesus ressuscitou. Sentiu a nossa culpa e dor, levando aquela cruz, açoites no seu corpo, sim, seu sangue derramou. No momento de provar o amor por todos nós, Jesus mostrou o seu perdão por todos que o disseram não. O seu amor venceu, Jesus viveu,